E eu tenho um hábito, eu acredito que talvez muitos tenham, que quando é assim, por volta das 5h40, quando o sol ele já está bem friozinho, né? Eu costumo pegar o lanche que o papai compra e eu vou até o jardim de casa. E o jardim, quem costuma estar lá é o Gilbert, é o meu gato, a Lily, que é uma pincher, e o Tutui, que é um porquinho da Índia. E eu vou para lá sem celular, eu deixo meu celular dentro de casa. E é um momento assim, ao fim do dia, né, em que eu reflito assim sobre como foi meu dia e de que maneira eu gastei ele. E nisso o Senhor ele me faz refletir muito no que eu fiz, porque a gente tem, cada um tem a sua rotina. A minha como estudante era ir para a escola, chegar da escola, almoçar, fazer as coisas. E durante esses tempos assim vagos, né, é muito importante que a gente pense em fazer eles com cuidado, porque para mim que sou adolescente, mas eu não tenho um trabalho, então eu não gasto meu tempo, né, trabalhando à tarde, então eu fico em casa. E quando eu estou ali sentada no jardim, o Senhor ele começa a me mostrar e muitas vezes ele me constrange e fala como talvez eu gastei meu dia de maneira muito superficial. E isso foi algo que eu tomei muito cuidado, eu prestei muita atenção à voz do Senhor. E o Senhor me fez lembrar que é importante que a gente volte, que a gente esteja todos os dias, o nosso amor por Cristo, ele venha a ser cada vez maior. Que todos os dias o nosso amor por Cristo, a nossa paixão por Ele, se renove todos os dias. Para que a gente não gaste um dia inteiro em coisas superficiais. Sabe, é incrível como a gente perde muito tempo em coisas tão banais e fúteis. Uma estatística diz que 98% dos jovens, eles passam de mais de 2 horas vendo reels no Instagram ou TikTok e não leem a Bíblia todos os dias. Então, isso é muito interessante e vale a gente prestar muita atenção, porque é uma estatística muito preocupante, porque são 98% dos jovens que eles ficam mais de 2 horas em redes sociais e não fazem o seu devocional todos os dias. E isso é muito preocupante, isso é muito triste, porque a palavra do Senhor, ler ela todos os dias, é a garantia de que nós temos a preocupação em conhecer mais do Senhor. Porque a leitura bíblica é algo individual, é algo que cada um deve se incomodar, sentir a voz do Espírito e pegar sua Bíblia todos os dias como um hábito para ler. E essa foi uma estatística que eu acredito que foi o JP Maia que postou e me fez muito refletir nisso. Mas onde eu quero chegar? É importante que a gente reflita nesse final de ano em como a gente gastou a nossa vida durante esse ano. Será que você conseguiu ler a Bíblia inteira esse ano? Pelo menos uma vez? Porque dá para ler 3 vezes, eu acho. Eu já fiz isso uma vez, eu li 2 vezes no ano. Foi uma em, acho que 6 meses e outra em 3, que eu fiz um desafio de ler ela em 90 dias e eu consegui. Foi bem difícil, mas a gente consegue. Afinal, a gente consegue ficar 4 horas vendo reels no Instagram. Então, queridos, onde eu quero chegar? O nosso tema nessa noite é Volte ao Início. Já está aqui ainda não? Esperar um pouco, vai aparecer aí. Bom, e o texto base ele se encontra em Apocalipse 2, do 1 ao 5. Ao anjo da igreja de Éfeso, escreva o seguinte:
Esta é a mensagem daquele que está segurando as 7 estrelas na mão direita e que anda no meio dos 7 candelabros de ouro. Eu sei o que vocês têm feito. Sei que trabalharam muito e aguentaram o sofrimento com paciência. Sei que vocês não podem suportar pessoas más. E sei que puseram à prova os que dizem que são apóstolos, mas não são. E assim vocês descobriram que eles são mentirosos. Vocês aguentaram a situação com paciência e sofreram por minha causa sem desanimarem. Porém, tenho uma coisa contra vocês. É que agora vocês não me amam como me amavam no princípio. Lembrem do quanto vocês caíram, arrependam-se dos seus pecados e façam o que faziam no princípio. Se não se arrependerem, eu virei e tirarei o candelabro de vocês do seu lugar. Nessa igreja, os membros eles eram empenhados e eles tinham uma ótima perseverança em Deus. Aqueles irmãos, eles eram perseguidos por amor a Cristo, eles sofriam por amor a Cristo, talvez eles poderiam até levar algumas bofetadas no meio do caminho, mas eles sofriam isso com perseverança e eles não ficavam esmurecidos diante disso. Eles continuavam perseverando no Senhor, eles continuavam fazendo as suas obras com empenho. E essas são atitudes louváveis dessa igreja de Éfeso, que o Espírito ele deixa bem claro nessa carta. Mas o Espírito ele faz uma observação que é importante que a gente olhe para ela com carinho e com atenção. O Espírito diz: tenho contra ti, porém, o fato de que deixastes o teu primeiro amor. E talvez a gente já tenha lido tantas vezes essa passagem, mas a gente nunca parou para pensar assim, no que seria esse primeiro amor. E o que a gente entende por primeiro amor? Bom, basicamente é o nosso primeiro vínculo afetivo. É quando a gente chega talvez numa idade em que a gente sente amor por alguém e a gente pode observar que tudo isso é muito intenso. O início é sempre tão intenso e tão delicado e a gente busca agradar essa pessoa, a gente busca saber o que ela gosta, a gente busca saber o que ela não gosta, porque a gente quer agradá-lo, a gente não quer decepcioná-la. Então a gente começa a fazer uma lista de coisas que a gente pode fazer e uma lista de coisas que a gente não pode mais fazer porque essa pessoa não gosta. E de repente essa pessoa ela se torna a prioridade na nossa vida e a gente passa o dia todo pensando nela. Tente entrar nesse contexto comigo, por favor. Você começa a pensar nessa pessoa, fica o dia inteiro pensando nela. Às vezes a gente esquece até de fazer outras coisas porque a gente tá com essa pessoa na nossa cabeça. E a gente começa a imaginar várias coisas, a gente começa a montar vários cenários e a gente busca sempre andar na linha, porque a gente não quer desapontar essa pessoa. A gente quer que ela se mantenha perto. A gente tem medo de vacilar um pouco e essa pessoa sair. Então, o mais seguro é conhecer, saber o que ela gosta e andar na linha. Não deixar que essa pessoa saia. E eu quero que você observe que com Cristo precisa ser assim. Todos nós aqui, não importa a idade e não importa quando, a gente teve um dia nas nossas vidas em que a gente decidiu escolher amar a Cristo. E não importa se você nasceu em um berço evangélico, porque isso não é a garantia de que você é salvo. Só porque os seus pais são
crentes, não quer dizer que automaticamente quando você nascer, você vai ser salvo. Você vai ter que escolher Cristo um dia. E eu creio que cada um de vocês fizeram essa escolha. Não sei como foi, não sei o que vocês sentiram, mas vocês sabem, e eu sei o que eu senti. Então, quando a gente tem esse encontro com Cristo, a gente começa a ser tocado através do seu Espírito Santo de muitas coisas. E a gente está tão apaixonado por Cristo que, de repente, aquilo que ele não gosta, aquilo que desagrada a ele, não se torna algo tão importante nas nossas vidas. Se torna algo que a gente para e pensa, não, eu não preciso disso. Porque eu sei que eu gosto de fazer isso, mas agora com o meu novo amor, eu não continuarei fazendo isso. Porque isso desagrada. Então, quando a gente conhece o Senhor, a gente procura estar sempre empenhado na igreja, a gente procura de várias maneiras fazer coisas na igreja, pode ser entrar no ministério de dança ou no ministério de louvor, ou servir na área Kids. E a gente começa a fazer tantas coisas para agradar o Senhor. Mas muitas vezes a essência do primeiro amor, a essência do primeiro encontro com o Senhor, ela vai se perdendo. Isso pode acontecer de várias maneiras. E a gente nota nessa igreja de Éfeso que o Senhor, ele elogia, o Espírito, ele faz tantos elogios a essa igreja, mas ele fala no final, tenho, porém, contra ti que deixastes o primeiro amor. Então, é muito importante que a gente dê essa certa atenção a esse fato, porque é algo preocupante. É muito preocupante você se dizer cristão, fazer tantas coisas na igreja, mas não ter aquela essência, aquela pureza que você tinha no início. Aquele amor assim tão transcendente que você chegava com as pessoas e você transbordava para elas. Você tinha o seu devocional todos os dias, você fazia, não importa a hora, mas o melhor horário é pela manhã. Se você trabalha, é bom que você acorde cedo. Se você estuda, acorde 5 da manhã para fazer seu devocional, que isso é muito bom. Então você era empenhado em fazer isso, você tinha essa preocupação, porque você queria sentir sempre a presença de Cristo. E de que forma eu poderia manter essa presença? Buscando Ele todos os dias. Então, você pegava a sua Bíblia todos os dias, você lia ela, você fazia a sua oração e você cantava louvores. E durante o seu dia se tornava leve, porque você já tinha tido o seu encontro com Cristo logo no início dele. E de repente, quando você chegava na escola, ao falar com seus amigos, você transbordava isso, porque você estava cheio. Porque o Senhor, a palavra do Senhor diz que quando nós estamos cheios dele, fluirão de nós rios de águas vivas. Então, é muito importante que a gente lembre quando que isso parou de transbordar. Porque a gente consegue notar essas atitudes em nós. A gente consegue perceber de que antes, quando você chegava no seu grupo de amigos, você estava tão cheio de Deus, você estava lendo tanto a Bíblia que era inevitável. Você, de maneira natural, você chegava com seu amigo, você contava, você falava sobre isso. E gente, isso se manifesta de maneira simples. Às vezes você está conversando com seu amigo, você diz: você já escutou essa música? Então você fala essa pessoa. Essa é uma forma de transbordar, porque é algo que o Senhor ministrou em você quando você estava escutando a música e você quer que o seu amigo também seja cheio e conheça a mesma coisa que você conheceu ao escutar. E a mesma coisa quando a gente lê a Bíblia. Às vezes eu faço meu devocional e eu comento com a minha mãe e eu digo para ela: mãe, olha esse texto aqui. E eu leio e depois eu falo aquilo que o Senhor, Ele ministrou no meu coração. Essa é uma maneira de transbordar, porque você está tão cheio, você
está tão próximo de Jesus que você transborda. E isso era algo que a igreja de Éfeso tinha deixado. Porque esse é o primeiro amor para um olhar do Evangelho. Sabe? E essa passagem foi algo que o Senhor tinha falado muito comigo durante algumas semanas atrás, que me fez pensar muito, será que durante esse ano o meu primeiro amor ele não foi deixado de lado? Será que durante esse ano eu transbordei da forma que o Senhor queria que eu transbordasse? Isso são coisas que a gente deve questionar. Porque a gente passa tanto tempo fora de casa e próximo de pessoas que não conhecem o amor de Cristo. E é tão triste a gente ficar horas do nosso dia e não transbordar um pouquinho desse amor de Deus. Imagina você passar 5 horas, que é basicamente isso, né, na escola. Infelizmente, com o horário reduzido, era basicamente a metade, né, disso. Mas pense e reflita se durante essas horas do seu dia você transbordou Cristo para as pessoas. Porque se você não transbordou nem um pouco através da maneira que você fala, através das coisas que você comenta, através dos seus hobbies que você comenta com seus amigos e das músicas que você gosta e das séries que você assiste, será que em alguma dessas falas fez com que esse seu amigo olhasse para você? Calma, peraí. Essa pessoa é diferente e eu sei que ela é diferente porque ela é cristã. Porque nós, cristãos, é muito importante que a gente analise o que nós estamos fazendo. O que nós estamos fazendo para o Evangelho. De que forma a gente tem impactado a vida das pessoas. E se você, olhando agora para si mesmo, nota que há uma carência disso, é importante que você volte. É importante que você volte ao início, quando o seu amor estava tão recente com Cristo, que você tinha um cuidado tão grande de fazer tudo certinho, de ler a sua Bíblia todos os dias, porque você tinha medo de não sentir mais a presença dele por deixá-lo de lado. Eu não sei o que pode ter acontecido na sua vida para fazer com que você deixasse seu primeiro amor. Talvez você tenha deixado seu primeiro amor porque aconteceu um evento na sua vida, talvez tenha sido um evento de doença em algum familiar seu, ou doença no seu próprio corpo que fez você questionar o amor de Deus. E é incrível que quando a gente questiona, quando a gente começa a questionar, mas por que isso está acontecendo comigo? Será que Deus não me ama tanto assim? A gente começa a ficar tão distante de Cristo. A gente começa a se distanciar de maneira tão minuciosa, mas que é tão perigosa. Porque Cristo, Ele nunca nos prometeu de que seria fácil a vida aqui na Terra. Mas Ele prometeu que Ele estaria conosco e que Seu Espírito habitaria em nós. Então, esse é um lembrete de que nós não devemos questionar o amor de Deus. Eu sei que é difícil quando algo acontece na nossa vida, é muito difícil porque a gente se questiona, mas que a gente não permita que esses questionamentos nos afastem de Cristo. E a outra coisa que nos distancia de Cristo e desse primeiro amor é a falta de intimidade com Cristo. Você acordar e no corre, não fazer sua devocional, não ler a Bíblia, isso vai te afastar de Cristo. E, consequentemente, te afastará do primeiro amor. E você pode estar com a igreja de Éfeso. Você pode estar aqui todos os dias, você pode estar servindo, você pode ter um bom desempenho
no que você faz aqui em cima, ou aqui embaixo, ou aqui ao lado, ou lá atrás. E você pode ser muito bom nisso. Você pode fazer isso com esforço, você pode tocar muito bem, você pode dançar muito bem. Mas será que você não tem deixado esse primeiro amor? Porque isso acontecia na igreja de Éfeso. Era uma igreja que fazia muitas coisas, que tinham atos louváveis, mas eles tinham deixado o primeiro amor. Eles tinham abandonado a essência. Eles tinham abandonado a essência do evangelho, a essência do primeiro amor. E agora eu quero que você imagine gente, eu fiquei o dia fora de casa, eu não tomei água direito. Eu fiquei no aniversário da minha avó, eu não tomei muita água direito, eu acho que eu tô até com febre. Por isso eu tô tomando muita água. Acho que eu me perdi. Nossa, eu me perdi no que eu estava falando. Então, a gente... lembrei. Glória a Deus. Eu quero que você imagine agora que é você que tem o seu esposo ou sua esposa. Imagine agora se você perdesse o primeiro amor que você tinha por ela no início. E eu quero que você faça a reflexão de maneira muito calma e com cuidado. Porque seria algo estranho. Seria estranho conviver com uma pessoa e você não sentir um afeto que você sentia no início. E você começaria a notar que as coisas começariam a desandar. Iria ter um atrito entre vocês. Iria ter um atrito nessa amizade. Pode ser uma amizade também, gente. Haveria um atrito. Porque a pessoa começaria a notar isso. O seu parceiro começaria a notar, poxa, antes o fulano fazia isso por mim e ele não faz mais agora. Antes ele agia dessa maneira e ele não age mais agora. Então, foi isso que o Espírito ele notou nessa igreja. E é algo que é muito preocupante. Porque deixar isso, abandonar esse primeiro amor, nos faz se afastar um do outro. Então, que nessa noite o Senhor ele nos convença de que muitos de nós talvez precise voltar ao início. Voltar ao início de como era a nossa vida com Cristo logo quando a gente conheceu Ele. E sabe que esse amor, ele seja constantemente restaurado. Que esse amor todos os dias, ele queime em nós de maneira que a gente não veja que tudo ao nosso redor, as coisas que antes a gente gostava de fazer, se tornem sem graça. Que a gente comece a buscar ao Senhor e sempre manter a chama acesa. E de que maneira a gente pode fazer isso? Nós precisamos levar a nossa vida com Deus mais a sério. A gente precisa nos permitir ouvir a voz do Espírito dizendo: você precisa parar de ficar aqui. Você precisa parar de ficar muito tempo nisso. Você precisa começar a dar valor à minha voz, a dar valor ao tempo que você passa comigo. Porque se você não fizer isso, você vai deixar o seu primeiro amor. Se você não fizer isso, você vai se distanciar de mim aos poucos. Eu quero que você lembre agora os momentos em que você estava no seu quarto e não importa o horário, não importava quantas horas passassem,
porque estar com Cristo era tudo que você mais queria. Estar com Cristo era o que alegrava o seu coração e enchia ele. Então, você fica horas lendo a Bíblia, você fica horas ouvindo louvor, fica horas fazendo sua oração. Afinal, agradar a Deus, estar perto dele, sentir a presença dele era o que você mais queria. Eu quero que você pare para pensar qual foi a última vez que você fez isso. Qual foi a última vez que você sentiu esse incômodo e essa necessidade de conhecer mais o Senhor? Qual foi a última vez que você dormiu ansioso porque você viu que o próximo capítulo da sua Bíblia seria um capítulo que você gosta muito de ler? Então você dorme super ansioso porque no dia seguinte você quer ler logo a sua Bíblia e se aprofundar e imaginar todos aqueles cenários mais uma vez. Qual foi a última vez que você sentiu isso? Deus, Ele está constantemente nos convencendo que se nós estamos distantes, nós precisamos voltar. O Senhor, Ele não quer apenas uma igreja que faça tudo certinho aqui dentro, que seja empenhada aqui dentro. Ele quer uma igreja, Ele quer filhos, Ele quer filhas que ao sair dessa porta, irá viver o que vive aqui dentro. Porque não adianta você se alegrar tanto aqui na presença de Deus, ouvindo os louvores, e quando você sai daqui para fora, você não reflete isso. Você não reflete o que há dentro de você, se há algo dentro de você. Porque se você estiver cheio de Deus, se você estiver cheio dele, de maneira natural, isso irá transbordar para quem está ao seu lado. E sabe, às vezes a gente tá com uma pessoa que se diz cristão ou que é cristão, que vai à igreja, e a gente nota atitudes indiferentes dessa pessoa e a gente se assusta com isso. Porque a gente fica, meu Deus, não é uma atitude para um cristão. E isso acontece pelo fato de que essa pessoa talvez tenha deixado o primeiro amor. Porque quando a gente está apaixonado por Cristo, a gente procura agradar Ele. E a gente, consequentemente, a gente reflete isso. E Cristo, Ele é muito diferente de nós. Cristo, Ele não é como ser humano, que na falta do primeiro amor, você se retira da pessoa. Quando você nota que essa pessoa está indiferente com você, você se retira da vida dela. Cristo, Ele não fez isso com a igreja de Éfeso. Ele fala: volte onde você caiu e se arrependa. Cristo, Ele, ao notar a indiferença, ao notar a falta de amor na igreja de Éfeso, Ele não a descarta. Ele não a deixa de lado. Ele diz que ela deve voltar e refletir no que ela fez de errado e se arrepender. E é isso que Cristo quer. Deus, Ele quer que nessa noite a gente relembre o porquê de ter deixado esse primeiro amor. Cristo, Ele quer que a gente pare e pense. Talvez você não consiga fazer isso aqui, mas na sua casa, pare e pense no porquê. Porque a gente consegue notar em nós atitudes diferentes. E isso muitas vezes nos traz uma certa vergonha, e é bom que isso aconteça. Vergonha de ver no final do dia que você não fez absolutamente nada por Cristo e ser envergonhado por isso. Muitas vezes o Senhor precisa expor as coisas que a gente faz no nosso dia para que a gente reflita e note que Ele está nos chamando, para ter um relacionamento firmado com Ele. Um relacionamento que dia após dia será cheio,
que não ficará vazio, que não ficará nada carente, que, consequentemente, você não vai precisar buscar em outros lugares, porque estar com Cristo é tudo que você mais quer. E o Senhor quer apenas um coração que reconheça isso, um coração que reconheça onde caiu. E isso lembra muito a parábola do filho pródigo, porque esse filho ele decide sair de casa e ele gasta todo o seu dinheiro. E quando ele não tem mais nada, quando ele está com fome, está com as suas vestes rasgadas, ele para e pensa: poxa, na casa do meu pai eu tinha tudo, os servos do meu pai eram tratados tão bem. Então você nota que esse filho, ele reconhece o erro dele, ele reconhece onde ele caiu, ele se arrepende e ele volta até o seu pai. Cristo, ele quer que a gente faça isso, ele quer que a gente reconheça onde a gente errou. E o Senhor ele se entristece com isso. O Senhor se entristece em ver que a gente não tem queimado mais por Ele, não tem mais queimado de amor por Ele. Por isso que nós precisamos constantemente voltar ao início. Nós precisamos constantemente sermos tocados por Cristo. E eu oro para que Cristo nos traga a lembrança todos os dias da necessidade que nós temos de estar com Ele. A necessidade que que a gente sinta carência, que a gente seja dependente em Cristo. E essa questão de dependência é algo muito sério, porque a gente sente tanta dependência muitas vezes por uma pessoa, isso é preocupante, porque a gente não pode sentir isso. E a gente, às vezes, sente dependência e a gente fica preocupado, ansioso quando essa pessoa não manda mensagem. E a gente nota, e é incrível, que o nosso dia pode ter sido incrível na manhã, mas se essa pessoa se deixa de se importar tanto à tarde, você faz o seu dia inteiro bem ruim, né? Então que você sinta isso por Cristo. Que quando você estiver lá pelas 5 da tarde, você olhar para trás e ver: meu Deus, o que eu fiz durante esse dia? Eu não li minha Bíblia. Que você sinta dependência em Cristo. Que você se incomode, que você sinta saudades. Aqui nesse livro está a resposta de todos os questionamentos que a gente faz no nosso dia. Mas, infelizmente, a gente não tem essa resposta respondida porque a gente não abre ele. E eu tenho certeza que cada um de vocês tem uma Bíblia em casa, talvez não só uma, como mais 5, linguagens totalmente diferentes. Que se você não tem feito isso, se você não fez isso durante o ano, eu oro para que o Senhor ele constranja você nessa noite, para que você volte ao início. Porque Cristo ele quer isso. Cristo quer que todos os dias a gente se apaixone por Ele, cada vez mais. E de repente você vai sentir a presença do Senhor em lugares tão simples. Porque estar cheio dele é isso. A gente fez uma célula na casa da Denilza, quinta-feira, acho que tem umas 3 semanas atrás, 2. E ali naquele lugar foi tão interessante estar ali. Sentir que Cristo estava ali no meio de eu acho que umas 9 pessoas, 10, acho que 10 é muito. E saber que Cristo estava ali naquele lugar trouxe uma alegria tão grande para mim. E isso é sentir Cristo nos lugares tão simples. Você sente Cristo no jardim da sua casa.
quando você está fazendo um simples lanche da tarde. Você sente Cristo, você consegue contemplar o amor dele por conseguir sentir o sabor da comida, por conseguir enxergar as cores e ver como elas são tão incríveis e como elas são tão lindas. Você sente o Cristo quando você sente o frio na sua pele, o calor na sua pele. Porque estar apaixonado por Cristo é isso. Ver que Ele se manifesta em coisas tão simples. Ver que Ele se manifesta no olhar puro e gentil de uma criança. E a gente consegue notar Cristo em tantas coisas. Mas infelizmente, por não estarmos ligados ao primeiro amor, isso nos impede de ter momentos tão incríveis com Cristo. Isso nos impede de que o nosso coração ele se quebrante, ele se mova quando a gente vê alguém que está passando por um momento difícil. Estar cheio de Cristo, estar constantemente no primeiro amor de Cristo, fará com que você tome atitudes de uma pessoa totalmente diferente. De repente, quando você vê o seu ente querido triste ou doente, você vai até ele e vai dar uma palavra de ânimo. Irá falar de Jesus para essa pessoa. Então, que nessa noite o Senhor, Ele nos traga de volta ao primeiro amor. Que a gente esteja com Ele constantemente ao primeiro amor. Peço que você fique em pé. E mais uma vez eu digo que eu sou muito grata por cada um de vocês. Eu fico imaginando como seria sair daqui desse lugar, dessa igreja. Porque eu amo cada um de vocês de todo o meu coração. E eu sou grata a vocês por tudo. Vocês me ajudaram muito. Eu não vou citar um por um porque eu posso me esquecer. Mas de maneira geral, vocês foram ótimos irmãos esse ano. Eu creio que aqui a gente compartilhou momentos tão incríveis juntos, aqui no templo, fora do templo, ou através de uma mensagem. E Cristo, Ele se alegra nisso. Cristo, Ele se alegra no seu empenho, na coragem que você tem de subir aqui. Cristo se alegra. Mas Cristo, Ele se torna mais alegre quando Ele sente que você ainda está apaixonado por Ele como no início. O Ministério de Louvor ele vai dar continuação após uma oração. E eu peço que durante os louvores você reflita sobre tudo isso e que você adore ao Senhor nessa noite. Levante suas mãos ao Senhor, cante a Ele, porque Ele é merecedor disso. E se a sua roupa está te incomodando, venha na próxima vez mais confortável. Não se importe com quem está do seu lado, apenas com Cristo. Obrigada pela oportunidade.